No dia 31 de julho de 1999, as melhores amigas e alunas do último ano do ensino médio, J.B. Beasley e Tracy Howlett, de 17 anos, começaram uma jornada na cidade natal, Dothan, Alabama. Elas estavam a caminho de uma festa de aniversário para J.B., mas acabaram se perdendo no caminho. Em uma ligação para sua mãe, de Ozark, por volta das 23h30, a Tracy informou a mãe que elas estavam voltando para casa. Só que nenhuma das meninas chegou em casa. Teria algo a ver com a festa ou as meninas encontraram problemas na estrada de volta de Ozark? Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu não estou julgando ninguém, eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então, por favor, pode deixar um like para apoiar meu trabalho, ajuda muito, engaja o vídeo e vocês não sabem quanto um like vale. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas e considere se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo, no Saiba Mais, tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso J.B. Beasley e Tracy Howlett. J.B. Hilton Green Beasley nasceu no dia 31 de julho de 1981, em Troy, Alabama. Ela era a filha de Cheryl e Hilton Lanier Beasley. A J.B. recebeu o nome de uma combinação do nome do pai, o Hilton, com o nome do amigo de infância dele, James Buford Green. A J.B. nunca usava o nome James. Ela sempre preferiu as iniciais J.B. Após a separação dos pais, ela se mudou para Dothan, com a mãe, em 1984. Ela era adorada pela mãe. A Cheryl se casou novamente com um homem chamado Joseph Bernard Barrow, que, por coincidência, também tinha as iniciais JB. Mais tarde, todas as filhas iam compartilhar as iniciais JBB. Eles tiveram 4 filhas juntos. A Jamie Brooke, nascida em 88, a Jack Bernice, em 1989, Joy Beth, em 1991 e Gillian, em 1994. A JB cuidava das irmãs e estava sempre atenta para elas. A prima da JB, a Lindsay Turner, cuja mãe é irmã do pai da JB, se lembra da JB como uma pessoa gentil e paciente, especialmente com as irmãs mais novas, que às vezes até irritavam ela. A Lindsay disse que amava as irmãs mais do que qualquer coisa no mundo e fazia qualquer coisa por elas, cuidando delas frequentemente e até preparando lanche para elas irem para a escola de manhã. A Lindsay mencionou que a JB era a melhor pessoa que ela já tinha conhecido. A JB tinha uma paixão eterna pela dança. Ela se destacou no balé, no jazz, dança lírica e sapateado, ganhando vários troféus e prêmios, incluindo o de líder de torcida All-American. A irmã, Jo Beth, disse que a JB foi feita para dançar. Ela parecia um anjo deslizando no palco. E a paixão era evidente quando ela dançava. A JB levava a dança tão a sério que, após o ensino médio, ela planejava seguir uma carreira na área. Ela sonhava em estudar na Texas Christian University e se formar em dança. JB era uma garota muito extrovertida, envolvida em várias atividades, incluindo cheerleading. Foi no ensino médio que a JB conheceu a colega de cheerleading, a Tracy Howlett, e as duas não demoraram a se tornar melhores amigas. A Tracy Howlett nasceu no dia 3 de março de 1982. Ela era filha de Carol e Robert Howlett. Infelizmente, o seu pai, que trabalhava no departamento de polícia de Dothan, faleceu quando a Tracy tinha apenas 5 anos de idade, 6 semanas antes do aniversário dela. O Robert se afogou num lago durante uma viagem de pesca. Mais tarde, a Karen finalmente se casou novamente com um homem chamado Mike Roberts, e eles tiveram 2 filhos juntos, o Benjamin e o Christopher. O Mike tratava a Tracy como se fosse a filha dele, e a família era muito ativa na igreja. A Tracy era bem conhecida pela natureza amorosa e generosa. Ela se dava bem com os pais e, especialmente, tinha um ótimo relacionamento com a mãe. Mesmo na adolescência, ela não discutia com os pais e passava tempo com eles de boa vontade. Ela também era muito próxima dos irmãos mais novos. Ela levava eles para passeios de carro com a capota conversível abaixada e ouvindo música alta. A Tracy se destacou academicamente, sendo consistentemente incluída na lista de honra durante o ensino fundamental e o médio. Ela frequentou a Northville High School, onde fez parte da equipe do anuário. Fora da escola, a Tracy tinha uma paixão por seguir a carreira como médica missionária.
Depois de vivenciar uma viagem missionária que mudou a vida dela no Texas, enquanto participava da igreja, a Tracy percebeu que a verdadeira vocação era fazer a diferença na vida dos outros. Ela experimentou em primeira mão o acesso limitado a cuidados de saúde e desejava ajudar comunidades carentes. Ao contrário da JB, a Tracy era um pouco tímida, mas ela sempre colocava os outros antes de si mesma. Ela também era muito protetora dos irmãos, que eram muito mais jovens do que ela. Mesmo jovem, ela era uma irmã mais velha responsável. No sábado, 31 de julho de 1999, foi o 18º aniversário da JB, e ela e a Tracy estavam se preparando para o último ano do ensino médio, que começaria em poucos dias, no dia 3 de agosto. Nessa época, Cheryl e o padrasto da JB, o Joe, eles tinham se divorciado e estavam dividindo a custódia dos filhos. Eles iam e vinham entre as duas casas, e naquele fim de semana em particular, as meninas estavam na casa do Joe. Elas voltariam para a casa da Cheryl no domingo à noite para comemorar o aniversário da JB e marcar o fim do verão. Ela e a Tracy decidiram ir em uma festa de campo naquela noite. O plano era que a JB passasse a noite na casa da Tracy e na manhã seguinte elas iriam à igreja juntas, antes que a JB tivesse que voltar para casa a tempo para a festa de 10 anos da irmã Jack. A JB não perderia a festa da irmã por nada. Ela sabia o quanto significava ela estar na festa da Jack. Por volta das 22 horas, as duas amigas saíram da casa da Tracy no Mazda 929 preto de 1994 da JB, que foi um presente do pai. Eles foram para a festa de campo em Healing, que ficava a cerca de 32 quilômetros a nordeste de Dothan. No entanto, as jovens não eram familiarizadas com as estradas do caminho, e na época não existia GPS para carros e nem app de navegação, então logo elas se perderam. Elas não tinham celulares, então tiveram que encontrar um telefone público para que elas pudessem pedir ajuda. Por volta das 22h30, a JB e a Tracy pararam em um posto de gasolina perto da intersecção das rotas 173 com a 431, em Healing, em busca de direção. Usando o telefone público naquele posto, elas ligaram para os seus amigos para obter melhor direção para a festa. Após a ligação, as meninas continuaram dirigindo para chegar ao destino, mas elas acabaram em Ozark, no Alabama, cerca de 36 quilômetros a nordeste de Healing. Percebendo que elas ainda não tinham entendido as direções para a festa, às 23h30 as garotas pararam na loja Big Little. Embora a loja já tivesse fechada, a Tracy ligou para a mãe do telefone público da loja. Ela informou a mãe como se perderam e acabaram em Ozark, na direção oposta de Healing, e que agora elas estavam planejando voltar para casa. Só que naquele momento tinha um carro parando no posto. Era uma mãe e uma filha, e elas estavam conversando com elas e tentando obter instruções de volta para Dothan, de onde elas estavam, né? Uma vez que elas souberam como voltar para casa da Tracy, a Tracy repassou isso para a mãe dela e perguntou se no caminho de volta ela e a JB poderiam passar rapidamente na casa do namorado dela, o Wade, para ver ele e alguns amigos em Midland City, que era caminho de casa, que seria a metade do caminho no caso entre Ozark e Dothan. A Carol disse ok, mas com a condição de que elas só poderiam ficar uns 5 minutos, já que o toque de recolher delas, que era às 23h30, já tinha passado. A Tracy concordou e disse eu te amo, desligando com a mãe. Quando a Tracy desligou, ela ligou para o Wade e eles concordaram em se encontrar no posto de gasolina de Midland City. A Carol esperava que as meninas voltassem depois da meia-noite, mas quanto mais de uma hora se passou, ela começou a ficar preocupada e decidiu fazer alguns telefonemas para descobrir onde as meninas estavam. A Carol conseguiu falar com o Wade, e o que ele disse deixou ela ainda mais preocupada. Ele disse que as meninas nunca apareceram no posto de gasolina em Midland City. Ele e os seus amigos esperaram por pelo menos 30 minutos, mas quando elas não apareceram, eles esperaram um pouco mais e depois foram embora. Mais tarde naquela noite, ele tentou ligar para Tracy em casa, várias vezes, para ter certeza de que ela tinha chegado, mas ela nunca atendeu. As horas estavam passando sem nenhuma notícia das meninas. A Carol até começou a ligar para os hospitais na área para verificar se as meninas estavam lá, mas elas não estavam. Ela estava preocupada e não conseguiu encontrar elas. Então o padrasto da Tracy, o Mike, saiu para procurar elas. Ele procurou em estacionamentos e estradas por toda a cidade e além, mas não encontrou o carro da JB. Quando o Mike voltou sem nenhuma notícia, a Carol ligou para o departamento de polícia para relatar o desaparecimento das meninas. Eram 8 horas de domingo, 1º de agosto, a mãe da Tracy ligou para a polícia para relatar o desaparecimento da filha. Não demorou muito para a polícia encontrar a primeira pista sobre o paradeiro das meninas. Mais tarde naquele dia, depois que a Tracy foi relatada como desaparecida, a polícia encontrou com sucesso o carro da JB, que tinha sido estacionado na Herring Avenue, em Ozark.
Eventualmente, o departamento de polícia de Ozark tomou conhecimento de que as meninas fizeram contato com a Carol naquele telefone público no East Broad Street, no posto de gasolina. Foi quando eles avistaram o sistema e viram o relatório do veículo abandonado, que correspondia à descrição do Mazda que a JB estava dirigindo. Então, os policiais foram até o local para ver se havia alguma pista sobre o que tinha acontecido. O carro estava trancado. Uma das janelas do lado do motorista estava um pouco rachada e parecia que o carro poderia ter ficado sem gasolina. Estava muito lamacento e não parecia que o carro havia sido forçado a sair da estrada. Não tinha danos no exterior. Quando eles olharam para dentro, eles viram que a bolsa estava no chão, na frente do banco do passageiro. Como eles não conseguiram entrar, eles decidiram quebrar uma das janelas com um cacetete para acessar o interior do carro. As carteiras das duas meninas ainda estavam dentro do carro, junto com o dinheiro. O único item conhecido como faltante eram as chaves do carro da JB. No entanto, não tinha sinais de nenhuma das garotas. Uma impressão de palma foi recuperada da tampa do porta-malas trancado, o que deu à polícia um pressentimento sombrio de que algo estava horrivelmente errado. Avaliando a cena, os policiais teorizaram que o porta-mala trancado poderia fornecer pistas significativas, mas sem as chaves eles não conseguiriam abrir o porta-malas. Levou quase 6 horas para eles descobrirem que eles poderiam abrir o porta-malas do carro com a ajuda de uma trava interna, sem precisar de chave do porta-malas ou de um chaveiro. E estava bem escondida essa chave interna, então foi compreensível eles demorarem esse tempo todo para descobrir. Ao abrir o porta-malas, a polícia fez uma descoberta horrível. Os corpos sem vida das duas garotas estavam dentro, amontoados. Ambas estavam totalmente vestidas, mas suas calças estavam sujas da cintura para baixo. O rigor mortis já tinha atingido o pico e estava começando a diminuir. Portanto, os corpos estavam em transição para a próxima fase, quando eles passam de rígidos para moles novamente. Era difícil para eles descobrirem aproximadamente quando elas morreram. As duas garotas tinham sido baleadas uma vez na cabeça, a Tracy na têmpora e a JB na bochecha direita. Quando eles estavam se preparando para transportar os corpos das vítimas, eles notaram uma cápsula de bala 9mm na dobra de um dos joelhos da Tracy. Enquanto eles olharam cuidadosamente para dentro, eles concluíram que a Tracy tinha sido enfiada dentro do porta-malas primeiro. Ela tinha um único ferimento de bala na têmpora. Eles podiam ver um corte no braço e, sobre uma inspeção mais detalhada, tinha espinhos presos nas pernas dela, na calça. Ela ainda estava usando um novo par de sapatos, que os pais disseram que ela tinha acabado de comprar na semana anterior por cerca de $95, mas agora eles estavam cobertos por uma espessa camada de lama. As autoridades concluíram que as adolescentes foram executadas. Elas provavelmente foram mortas dentro do porta-mala. Enquanto as famílias eram informadas sobre a descoberta, as autoridades formalmente iniciaram a investigação de homicídio. Embora os investigadores estivessem considerando o roubo como possível motivo durante a fase inicial da investigação, isso foi rapidamente descartado porque eles confirmaram que não só as carteiras das garotas, mas também as joias, o dinheiro, o cartão de crédito, tudo estava dentro do carro. Enquanto isso, o Dr. Gregory Wagner realizou autópsia nas meninas e concluiu que a JB foi baleada no rosto de perto e que ela morreu imediatamente de uma lesão no tronco cerebral. Havia manchas de pólvora na mão da JB, o que indicava que a arma estava perto dela quando disparou. Mas o Dr. Wagner não conseguiu determinar a distância exata. Ele notou que os sapatos da JB e a parte interna da calça jeans estavam lameados, o que sugeria que as calças estivessem fora do corpo dela em algum momento, o que levava à hipótese de um possível motivo sexual, caso as roupas dela tivessem sido removidas. O Dr. Wagner concluiu que a Tracy morreu de um ferimento à bala na têmpora. Ele também encontrou mancha de pólvora nas costas da mão direita e determinou que a arma estava a cerca de 60 centímetros de distância quando disparou. Não tinha sinais externos de relação sexual forçada. A razão é que geralmente procuram marcas de rasgo ou outros sinais de ferimento na região genital, o que não foi encontrado. No entanto, isso foi questionado mais tarde, porque foram feitos cotonetes vaginais na JB e ela tinha sêmen nesses cotonetes, enquanto a Tracy não tinha. Quando fizeram mais testes, cotonetes nos corpos das meninas e testaram as suas roupas, o sutiã, a calcinha e o suéter da JB tiveram vestígios de sêmen. E o suéter também tinha sangue. Um perfil de DNA foi criado com essa evidência e enviado para o COTUS. E eles aguardaram para ver se conseguiam encontrar uma correspondência. Outras informações coletadas da família da JB são que ela tinha acabado de encher os tanques de gasolina no sábado, antes que as garotas partissem para a viagem, mas ele foi encontrado quase vazio quando o carro foi localizado. Depois de falar com Meryl e Mariel, os detetives notaram que a Harry Avenue, onde o Mazda foi encontrado, que estava tão perto, não estava no caminho de volta para Dothan.
Então como o carro foi parar lá e vazio? Não fazia sentido. A loja Little Big tinha câmeras de segurança, então a polícia conseguiu um vídeo de vigilância dentro e de fora da loja para verificar onde as meninas estavam. A polícia notou outra coisa, uma imagem de baixa qualidade do que parecia ser uma caminhonete branca de médio porte, de fabricação estrangeira, que havia chegado depois que a Meryl e a Marilyn chegaram, a mãe e a filha. A Tracy e a JB estavam no telefone público. A caminhonete ficou em uma das bombas de gasolina por cerca de 3 minutos e então saiu, pouco antes do carro da JB sair. Como a loja estava fechada, ninguém poderia ter entrado para pagar em dinheiro, e não tinha registro de compra de gasolina na bomba durante aquele período com cartão de crédito ou de débito. O vídeo obtido da câmera de vigilância não capturou nenhuma imagem clara do motorista saindo. A identidade do indivíduo ao volante era desconhecida. Apesar dos esforços da polícia, eles não foram capazes de reunir qualquer informação sobre essa caminhonete branca. A definição estava muito ruim. Eles imploraram ao público para ajudar na investigação, mas infelizmente ninguém se apresentou com qualquer informação. Enquanto a notícia do duplo assassinato das duas adolescentes se espalhava rapidamente, as autoridades estavam longe de chegar a um suspeito. Uma recompensa também foi oferecida na tentativa de reunir informações sobre o crime, mas não revelou novas pistas. No entanto, parecia que as autoridades logo tiveram uma descoberta inesperada. Uma recompensa de $25 mil foi oferecida. Folhetos com fotos da Tracy, da JB e do Mazda foram espalhados por todos os lugares. A polícia conversou com mais de 150 pessoas e seguiu muitas pistas, mas o progresso foi lento. A polícia trabalhou sem parar para resolver o caso, e em 18 de agosto a recompensa já havia aumentado para $35 mil. 3 criadores de perfil do FBI se juntaram na investigação. Em 1º de setembro, exatamente um mês depois que os corpos da JB e da Tracy foram encontrados, um residente de longa data de Ozark, Johnny William Barentine, de 28 anos, entrou no departamento de polícia de Ozark para contar uma história bizarra. Ele alegou que tinha sido testemunha do duplo homicídio das adolescentes de Dothan. O Johnny disse à polícia que, na noite dos assassinatos, por volta da mesma hora em que a Tracy Hollett tinha ligado para a mãe do telefone público da loja Little Big, ele saiu para comprar leite para o seu filho de 2 anos. Ele alegou que, enquanto estava fora, testemunhou o ato horrível. Ele voltou para casa à 1 da manhã, visivelmente perturbado, e disse para a esposa que tinha sido parado por um caminhão preto perto da Herring Road. Nos dias seguintes ao assassinato da JB e da Tracy, quando compartilhou a informação com alguns dos seus amigos, eles convenceram ele de que ele deveria ir à polícia com essa informação, porque poderia estar relacionado aos assassinatos da Tracy e da JB, o que não apenas ajudaria a polícia a resolver o caso, mas também poderia garantir uma recompensa. Preocupantemente, durante as 4 horas de interrogatório com a polícia, o Johnny mudou a história dele 6 vezes. De acordo com o chefe de polícia da época, o Tony Spive, o Johnny inicialmente disse que na noite dos assassinatos ele viu um caminhão preto acelerando na área onde os corpos das garotas foram encontrados. Mas conforme o interrogatório avançava, a história continuava mudando. Finalmente ele alegou que pegou um homem desconhecido e os dois passaram pela loja Big Little. O Johnny alegou ainda que o homem para quem ele deu a carona entrou em um carro com as 2 garotas, que o Johnny identificou como as adolescentes mortas de Dothan. Ele disse que eles acabaram na Herring Avenue, onde o homem forçou as garotas a saírem do carro. Uma luta ocorreu entre o homem e as garotas enquanto elas tentavam fugir. Após colocar elas no porta-malas, o Johnny disse ter visto algo na mão do homem, momentos antes de ouvir 2 disparos. Quando o homem voltou, o Johnny novamente deu uma carona para ele do local e depois foi para casa. Em outra versão, o Johnny confessou aos investigadores que conhecia o homem para quem deu carona e o identificou como seu vizinho. Alarmantemente, o Johnny vivia a menos de 1 quilômetro do local onde a polícia descobriu os corpos. A polícia não acreditou na história, nomeando ele como o principal suspeito no assassinato das meninas. A polícia de Ozark prendeu o Johnny no local, acusando ele de 2 crimes de assassinato em 1º grau, mas tinham vários problemas com as declarações. O Johnny nunca mencionou atividades que explicassem os achados nas roupas e no corpo da JB. Além disso, o vizinho que ele implicou tinha um álibi para a noite dos assassinatos. Várias pessoas notaram que ele parecia assustado e como se tivesse acabado de acordar de um sono profundo numa foto de preso dele. O Johnny imediatamente admitiu que havia fabricado toda a história para ganhar o dinheiro da recompensa. No entanto, a polícia na época acreditava que havia prendido a pessoa certa. Na audiência preliminar de 21 de setembro, o agente do Alabama Bureau of Investigation, Charles Huggins, testemunhou que Johnny foi capaz de descrever as roupas e os itens das meninas, de acordo com o crime, sugerindo que ele estava na cena do crime. Desde a prisão, o Johnny foi mantido sem fiança na cadeia do condado de Dale, em Ozark. Em uma audiência de fiança em 18 de outubro,
o Johnny negou envolvimento nos assassinatos, confessando ao juiz que nunca pegou um homem desconhecido e não viu nada na noite dos assassinatos. Ele disse que simplesmente foi na loja por volta das 23 horas para comprar leite para o filho, e depois fabricou toda a história para reclamar o dinheiro da recompensa. No final da audiência, o juiz decidiu que o John deveria permanecer preso sem fiança e ordenou que lhe fornecesse uma amostra de DNA para ser testada. Mesmo durante esse período turbulento, os membros da família do Johnny nunca pararam de apoiar ele. Eles até deram entrevistas à mídia defendendo a inocência e dizendo que ele era incapaz de machucar alguém. O advogado do Johnny, o Bill King, também manteve que o cliente não era responsável pelos duplos assassinatos de forma alguma. Ele ainda afirmou que as 4 horas de interrogatório contínuo afetaram o Johnny, que se enredou numa teia de mentiras. Durante o interrogatório policial, ele nunca foi informado de que ele poderia ir ao banheiro ou que estava livre para sair quando quisesse. A defesa do Johnny também destacou o fato de que o Johnny tinha terminado apenas a 7ª série e uma parte da 8ª, e que ele frequentava classes de educação especial, indicando a incapacidade de planejar esse crime hediondo. No início de novembro, o advogado do Johnny anunciou que o DNA não correspondia, mas a polícia disse que isso não mudava a investigação. O Johnny foi finalmente libertado da prisão no dia 17 de dezembro de 1999, justamente por causa que o DNA dele não coincidiu com o encontrado no corpo e nas roupas da JB. Em janeiro de 2000, um grande júri do condado de Dale se recusou a indiciar o Johnny e isentou ele como suspeito nesse duplo assassinato. Após a libertação do Johnny Barantine, a investigação sofreu um retrocesso. Os métodos empregados pelos investigadores também foram criticados e começaram a surgir rumores de que a polícia de Ozark era incapaz de lidar com o caso. No entanto, a polícia ainda tinha alguns suspeitos em potencial no radar. Um dos suspeitos mais viáveis era um homem de Michigan que estava em uma festa na noite dos assassinatos, perto do local onde o carro da JB foi encontrado mais tarde. Os investigadores descobriram que o homem, cujo nome não foi divulgado publicamente, deixou a cidade poucos dias após os assassinatos. Os investigadores viajaram até Michigan 3 vezes para entrevistar ele. Ele não conseguia explicar 3 ou 4 horas do tempo da noite dos assassinatos, e mais tarde fez algumas declarações suspeitas para as pessoas. No entanto, a polícia não quis detalhar essas alegações, e como mais tarde se revelou, ele também foi descartado pelo DNA. Em março de 2000, uma mulher ligou para a polícia e disse que ouviu gritos e 2 disparos perto da Highway 123 Sul, apenas dentro dos limites da cidade, na noite do dia 31 de julho de 1999. Quando questionada sobre por que ela não se apresentou antes, ela alegou que estava com medo de se envolver. Com base na descrição, a polícia fez uma busca minuciosa na área e descobriu uma bala de 9mm, o mesmo tipo usado para matar as garotas. Mas a marca da bala não correspondia à marca da cápsula de bala encontrada no corpo da Tracy. Além disso, a bala não disparada não tinha marcas que ajudassem na comparação forense com outras evidências do caso. Mais uma vez, outra pista morreu em um beco sem saída para os investigadores. Embora várias pistas ao longo dos anos não tenham levado a lugar nenhum, os investigadores nunca perderam a esperança de buscar uma correspondência de DNA. Enquanto as famílias devastadas da JB e da Tracy tentavam seguir com as vidas, o caso esfriou. Na marca de 1 ano, o caso estava esfriando. A Cheryl, a mãe da JB, queria manter as meninas nas notícias e no público. Ela teve uma ideia de colocar fotos das meninas nas contas de serviço público, bem como nos envelopes, até que a investigação fosse resolvida. A Cheryl também queria que a foto das meninas fossem exibidas em locais públicos, como complexos esportivos. Ela pediu à cidade que doasse o Civic Center para sediar um baile de caridade em homenagem às meninas, com os lucros destinados ao financiamento de outdoors. Enquanto isso, os pais da Tracy, o Mike e a Carol Roberts, fizeram um memorial no local onde os corpos da JB e da Tracy foram encontrados. Eles colocaram 2 cruzes brancas no local no aniversário dos assassinatos. Por volta de agosto de 2000, o Mike teve que colocar as cruzes pela 3ª vez, porque as 2 primeiras vezes elas foram roubadas. 16 anos depois, em 2015, o Dothan Eagle publicou 2 artigos sobre o caso da JB e da Tracy. Eles entrevistaram as irmãs da JB, a Joy Beth e a Jack, a mãe Cheryl e uma prima, a Lindsay. A família foi notificada em 99 e já haviam se passado 16 anos sem resposta. O artigo incluía uma foto da Gillian, de 20 anos, a Joy Beth, de 23, a Jack, de 26, a Jamie, de 27, posando para um retrato da irmã falecida, a JB Beasley, que teria 33 anos naquele ano. Elas disseram que nunca perderiam a esperança de que o assassino fosse encontrado. A Jack mencionou que pensava em JB toda vez que o relógio marcava 11h11, porque a JB costumava parar e dizer, faça um pedido. Quando perguntada se achava que a JB conhecia o assassino,
a Jack disse que acreditava que poderia ser alguém que elas conheciam, ou possivelmente uma figura de autoridade. Ela não achava que a irmã teria parado para qualquer outra pessoa, especialmente naquela hora da noite. Quando perguntada sobre o que faziam para manter o caso vivo, a Jack disse que criaram um grupo no Facebook para JB e para Tracy, que contavam com mais de 4.000 membros. Elas disseram que estavam vendendo adesivos de vinil com a frase "Justiça para JB e Tracy". Eles estavam usando o dinheiro para ajudar a aumentar a conscientização sobre o caso. Eles também planejavam coisas como uma lavagem de carro ou uma corrida de 5 km para arrecadar fundos. Eles disseram que nunca parariam de procurar respostas. Quando a Cheryl foi entrevistada, ela disse ao repórter que, depois de 16 anos, ela ainda morava na mesma área. Seriam necessários 20 anos e a inovação das novas tecnologias de DNA antes que a polícia pudesse prender um suspeito. Em março de 2019, os investigadores enviaram o DNA encontrado no corpo e nas roupas da JB para a Parabon Nanolabs, baseado na Virgínia, que se especializou em fenotipagem de DNA e genética, utilizando o banco de dados de genética pública. Então, esse laboratório reduziu os resultados para apenas 5 pessoas. Quando o chefe de Ozark, Marlock Walker, viu a lista, um nome se destacou: Coy Lewis McCrane. Ele e o chefe tinham realmente estudado juntos no ensino médio em Dothan. Ele olhou novamente os arquivos e descobriu que o Coy, que tinha apenas 23 anos na época dos assassinatos, nunca havia sido interrogado e nunca foi considerado um suspeito. Ele não tinha antecedentes criminais, então o seu DNA não estaria no códice. E por isso eles não teriam conseguido uma correspondência de qualquer maneira. Coley Lewis McCrane, de 45 anos, nunca esteve no radar dos investigadores nos brutais assassinatos de J.B. Beasley e Tracy Howlett, em 1999, até que o DNA o implicou no crime. A polícia verificou os antecedentes do Coy e descobriu que ele nasceu em 1974 no Queens, Flórida. Então a família dele se mudou para Ozark, Alabama, quando ele tinha 3 ou 4 anos. O Coy cresceu com 3 irmãs mais velhas. O pai era carpinteiro e a mãe trabalhava em uma casa de repouso. Enquanto ele estava no 3º ano da Carroll High School, o Coy começou a namorar uma mulher chamada Zephyr. Eles tiveram um filho antes do Coy se formar em 1992. Ele e a Zephyr se casaram novamente naquele mesmo ano e tiveram outro filho. O Coy então se juntou à Força Aérea e sustentou a sua família enquanto estava estacionando no Mississippi. Curiosamente, a polícia notou que o Coy havia registrado uma pistola 9mm que ele recebeu durante o serviço militar, sendo o mesmo tipo de arma usado para matar a JB e a Tracy. Em 94, o Coy e a Zephyr se divorciaram, e o Coy não queria mais estar no exército, então ele saiu com uma dispensa geral. Ele permaneceu na área de Ocean Spring, onde trabalhou em um cassino e depois em um corpo de bombeiros. Não demorou muito para que ele começasse a namorar uma mulher chamada Cindy, com quem também teve um filho. Mais tarde ele se mudou para Nova York, mas o relacionamento não durou, e o Coy voltou para Ozark, onde foi morar com a mãe. Ele trabalhou em alguns empregos antes de entrar na indústria de caminhões. Foi para a escola em 1997 e começou a namorar uma mulher chamada Diana, com quem teve outro filho. Um ano depois, o Coy concluiu a escola e se tornou caminhoneiro de longa distância. Ele trabalhava por 3 ou 4 semanas e depois ele voltava para casa por alguns dias. Se mudou para uma casa na Limb Drive, em Ozark, a apenas meia milha da loja Big Little e da Herring Avenue, onde o carro da JB foi encontrado. Isso significava que o Coy morava a uma curta distância de onde a JB e a Tracy foram vistas pela última vez e onde seus corpos foram encontrados. Tinha muitas conexões, sendo a mais importante o fato de que o DNA dele correspondia ao DNA encontrado no corpo da JB. O chefe Walker entrou em contato com Coy, de 45 anos, em janeiro de 2019 e pediu a ajuda dele fornecendo uma amostra de DNA para construir uma árvore genealógica para um caso que ele estava trabalhando. O Coy perguntou à esposa o que ele deveria fazer, e ela disse que eles não tinham nada a esconder, então ele decidiu dar a amostra. Quando o DNA dele foi comparado com as evidências encontradas no corpo e nas roupas da JB, no final de fevereiro, houve uma correspondência. As chances do DNA ser de outra pessoa eram quase impossíveis. Isso provou que o Coy teve relações sexuais com a JB, mas não provou que ele assassinou alguém. No entanto, não havia razão para o seu DNA estar no corpo da JB, já que eles não se conheciam e não tinham amigos em comum. O Coy foi colocado sob vigilância policial até que eles pudessem realizar uma prisão. No dia 15 de março, o Coy foi finalmente preso e levado à delegacia para ser interrogado. O julgamento começou em abril de 2023. O Coy foi representado pelo advogado de defesa David Harrison, e o procurador-geral do Alabama, Steve Marshall, representou o estado. No julgamento, o Coy confessou que conhecia a JB. Algumas semanas antes dos assassinatos, ele teve uma conversa com a JB, na qual ela se apresentou como Jennifer, no shopping local.
Ele testemunhou que no dia dos assassinatos, ele e a JB tiveram relações sexuais consensuais no caminhão dele. Segundo ele, ele nunca soube que a Jennifer era a JB Beasley. Os examinadores não conseguiram determinar se a JB tinha sido abusada ou não. Finalmente, em 19 de abril de 2023, o julgamento do Coy, que agora estava com 49 anos, começou liderado pelo procurador-geral do Alabama, Steve Marshall. A promotoria contou ao júri tudo sobre a JB e sobre a Tracy, como ambas eram extremamente amigáveis e tinham uma vida inteira pela frente. A promotoria explicou que em 31 de julho de 1999, a JB e a Tracy se perderam a caminho de uma festa. Elas pediram informações na loja Big Little em Ozark e usaram o telefone público para ligar para a mãe da Tracy. A promotoria teorizou que, após a ligação, Coy confrontou as meninas com uma arma, ordenou que entrassem no carro da JB e a fez dirigir até uma área pantanosa. Lá, ele ordenou que a JB se despisse, teve relações sexuais com ela e, quando terminou, forçou as duas meninas a entrarem no porta-malas. O Coy atirou na JB e na Tracy a queima-roupa. Mais tarde, ele dirigiu o carro até Herring Avenue e caminhou para casa, que ficava por perto. A promotoria argumentou que, embora nenhuma das autópsias das meninas tenha revelado sinais de lesões vaginais, isso não era necessário para classificar como abuso sexual, porque as lesões forçadas nem sempre estão presentes. Os patologistas forenses que conduziram a autópsia disseram que relações sexuais consensuais ou não consensuais podem ou não produzir lesões. O procurador-geral convocou a Jeanette para testemunhar no julgamento. Ela não era casada com Coy na época dos assassinatos, então ela não tinha privilégio conjugal. A Jeanette falou sobre o que aconteceu no dia 30 de julho e no dia 31 e no dia 1º de agosto. Ela disse que o Coy retornou de um longo trabalho de caminhoneiro no dia 30. No dia seguinte, a Jeanette foi trabalhar, enquanto o Coy foi para sua terra limpar o terreno. De acordo com a Jeanette, ela chegou em casa do trabalho por volta das 20 horas, e o Coy voltou para casa logo depois, às 20h20. Ele estava todo suado de trabalhar ao ar livre, então tomou um banho. 2 horas depois, por volta das 22h30, ela disse que o Coy saiu para visitar a casa da mãe, porque ele não via a família há semanas e decidiu visitar eles. A Janet relatou que se lembrava do Coy voltando para casa pouco antes da 1h da manhã, e que sabia disso porque, após as 23h30, a corrente da porta deveria ser trancada. Ela fez isso e foi assistir TV no sofá. Quando o Coy chegou, ela precisou abrir a porta para ele, já que a corrente estava fechada. Ela observou que as roupas do Coy estavam completamente limpas, sem sinais de sangue ou lama. Ele contou que o carro havia quebrado na loja Little Big e que precisou voltar a pé para casa. A Janet o acompanhou para fazer o carro funcionar e voltaram para casa às 1h20. No dia seguinte, eles compraram suplementos para o carro no Walmart, já que o Coy tinha que viajar naquela noite. Nos dias seguintes, eles não se falaram, o que era considerado normal, porque eles não tinham celular. A Janet soube dos assassinatos alguns dias depois, mas não relatou nada à polícia porque ela não achava que houvesse algo suspeito. A defesa do Coy argumentou que a JB e ele tiveram relações consensuais na noite do assassinato, alegando que ele as encontrou na loja Big Little, deu instruções e entrou no carro da JB. Eles eventualmente teriam tido relações sexuais, consensuais, e depois as meninas teriam deixado ele em casa. Entretanto, a promotoria questionou essa versão, destacando que as garotas já haviam solicitado direções e tinham planos de ver o Wade, o namorado da Tracy, o que tornava essa história improvável. A defesa alegou que o Coy foi maltratado pela polícia durante a prisão, onde pediu um advogado várias vezes e foi mantido na sala de interrogatório por 25 horas. No entanto, o chefe Walker negou essas acusações, dizendo que o Coy foi tratado adequadamente. No dia 26 de abril de 2023, o júri considerou McCraney culpado de todas as acusações e sentenciou ele à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em julho de 2023, um juiz do circuito do condado de Dale negou o apelo do McCraney para um novo julgamento. Em 2024, o advogado de defesa do McCraney entrou com uma outra moção no Tribunal de Apelações Criminais do Alabama. Atualmente, o McCraney está cumprindo a pena no Centro Correcional William Donaldson. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Deixa um like, por favor, ajuda muito, não custa nada. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.